Olá, boa tarde. Boa tarde a todos e todas. Boa tarde, Joel Zito Araújo. Boa Hoje a tarde, gente vai Diana. ter uma conversa aqui muito especial com o Joel. Primeiro eu vou te apresentar propriamente. O Joel Zito é um cineasta premiado, muito premiado. Ele é pesquisador, ele é escritor, ele é professor, diretor, roteirista, doutor em ciências da comunicação pela Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo, tem pós-doutorado no Departamento de Rádio, TV e Cinema e no Departamento de Antropologia na Universidade do Texas. O Joel dirigiu uma infinidade de filmes, muitos documentários, curta e média-metragem, sempre normalmente com a temática do negro na sociedade brasileira. Entre esses documentários, que são muitos, tem São Paulo, Abraça Mandela, Retrato em Preto e Branco, Ondas Brancas nas Pupilas Pretas, A Exceção e a Regra. Em 2013, aí mais perto aqui da gente, lançou o documentário Raça, nessa mesma temática. Já fez também, tem o longa de ficção que ele lançou recentemente, que é O Pai da Rita. E em 2022, ele dirigiu a série documental PCC, Poder Secreto. E é muito premiado, recebeu muitos prêmios. Um prazer e uma alegria ter você aqui, Joel. Muito obrigado, Regina. É um prazer estar aqui com você novamente, mais uma Muito vez. bom, muito bom. Agora a gente vai conversar sobre a série que o Joel acaba de lançar. Nem a gente nem tem todos os capítulos, todos os episódios ainda disponíveis, mas que está sendo mostrada no canal Curta, que se chama A Ética do Silêncio. É uma série em 5 episódios, de 52 minutos cada episódio. Já passou um, né? Já foi mostrado um episódio no canal Curta, e depois o Joel vai também explicar como é que se faz para assistir, continuar assistindo, e quem perdeu, como é que pode fazer depois para assistir desde o começo. Essa série, Joel, ela traz luz sobre a história do racismo no Brasil, mas de uma forma que eu vi os 2 primeiros episódios, de uma forma com muita informação. Muita informação, riquíssima informação, e informação que foi apagada, né, que foi silenciada. E mostra também, principalmente o primeiro episódio, esse apagamento, né, do ponto de vista institucional. Né? Você vai lá atrás na monarquia e traz todas essas questões do pós-independência brasileira, né, e como, né, mesmo depois da independência, a escravidão permaneceu como um novo pilar dessa nova nação. Né? E fala também depois da proclamação da República, e também de muitas mal entendidos em relação à República, né, e em relação à monarquia, porque todo mundo imagina, bom, a República veio para trazer o progresso e, no entanto, a gente sabe que também foi um movimento para se tentar manter a escravidão que tinha acabado com a monarquia. Mas eu não vou falar mais, quero que você conte para a gente. Então, essa ética do silêncio. Por que esse título na série? E vamos começar a nossa conversa por aí. Oi, Regina, mais uma vez obrigado pelo convite, por me dar esse espaço de divulgação da Ética do Silêncio, dessa série, que estreou a semana passada no canal Curta, que passou o primeiro episódio, como você já disse, e amanhã à noite passa o segundo. Mas o canal Curta repete no sábado, repete no domingo, repete na segunda. São 5 episódios no total. E o primeiro episódio pega o século XIX, né? Ele começa com a instituição do Brasil enquanto nação e vem até a abolição. O segundo episódio pega o pós-abolição e vem até os anos 30. Depois o terceiro vem dos anos 30 até a ditadura militar. O quarto pega os anos 70 e anos 80, 90, e o último é o contemporâneo, pega a questão contemporânea.
Eu te confesso que eu nem gostaria de falar sobre a série, eu gostaria só de convencer os seus espectadores de assistir a série. Mas Sem eu sei dúvida, é um aprendizado, falar gente. da Eu série. aprendi muito, Joel. Eu digo que eu aprendi muitas coisas que eu não sabia, algumas que eu desconfiava, outras que, é claro, que a gente sabe, mas essa visão que a gente tem desde sempre é uma visão, né? E é uma visão que apaga todo o protagonismo das pessoas negras nessa questão e nesse período da história do Brasil, como até recentemente, né, apaga. Então, isso que você falou, que você quer que as pessoas assistam, eu também acho importantíssimo. Mas vamos falar um pouco para despertar um pouco mais essa vontade, né, de Sim. assistir. Pois é, a série, na verdade, ele tem dois elementos constantes, né? Um que tem uma relação direta com o título, que é a ética do silêncio, né? Que é o silenciamento do protagonismo negro ao longo da história brasileira. Por exemplo, até hoje, né, uma parte. A minha formação escolar foi assim no passado, eu acho que essa coisa mudou um pouco, né, dada a resistência do racismo no Brasil. Tem poucas escolas que imagino que ainda são poucas escolas que trabalham uma versão correta do que foi a abolição, né? Mas eu aprendi nos bancos escolares que a abolição foi um produto da benevolência de uma princesa branca dos olhos claros, né? Inclusive chamada de A Redentora, apelidada de A Redentora. Isso não tem nada a ver com a realidade. O fato dela ter assinado a Áurea, né, foi produto de um intenso embate social. Um embate social nos campos, aqui inclusive essa parte até que as pessoas já hoje já sabem um pouco, que é ao longo da história da criação dos quilombos, espaços de resistência, mas essa resistência foi muito maior do que isso. A resistência do campo foram as fugas das fazendas, foram as revoltas, que inclusive matou muitos fazendeiros, muitas famílias de fazendeiros, né? Mas, fundamentalmente, a abolição ela foi produto de uma liderança intelectual negra, né? Então, nós aprendemos nos bancos escolares, no máximo, ficamos sabendo da figura do José do Patrocínio. Foi assim que eu aprendi. Eu estou reproduzindo aqui o que eu aprendi da escola. Não sei o que você aprendeu quando você... Não, é isso mesmo, é isso mesmo. Os livros ainda são esses, né? E quando, na verdade, você tinha uma grande rede social de ativistas negros com figuras que foram silenciadas e apagadas ou transformadas. Vou dar dois exemplos, né? Machado de Assis foi transformado em um homem branco, né? Foi branqueado. André Rebouças, ninguém sabe que o túnel André Rebouças do Rio de Janeiro, a Avenida André Rebouças, que são vias de circulação fundamentais dessas duas cidades, né? Se deve a um engenheiro chamado André Rebouças, que foi o maior engenheiro do Brasil no século XIX. Não o maior engenheiro negro, porque não tinha tantos engenheiros negros. Foi o maior engenheiro do Brasil, simplesmente. Ele e o irmão dele, Antônio Rebouças, foram duas figuras responsáveis pela criação do Porto Santo, pela Estrada de Paranaguá, enfim, por uma série de coisas no Brasil. E o intelectual também, né? Intelectual de ponta, intelectual de ponta. Intelectual de ponta que tinha influência na casa do imperador, que influenciava o imperador, que influenciou a filha do imperador. Ou nós tínhamos aí, naquele período, um grande jornalista negro, Ferreira de Menezes, que criou um jornal. De vez em quando me escapa se eu estou correto, acho que foi Gazeta do Povo, o nome do jornal que ele criou, que foi o primeiro jornal, inclusive, que se negou a publicar aqueles tijolinhos lá de
anúncio de fuga de escravos, né? Mas, mais do que isso, Ferreira de Menezes ele foi, digamos, um discípulo de um grande ativista em São Paulo, Luiz Gama, que foi, mais tarde, e hoje é considerado como o pai da advocacia popular no Brasil, né? Ferreira de Menezes veio fazer o seu curso aqui na Faculdade de Direito em São Paulo. Ele criou uma rede de ativistas pelo Brasil. Você vai encontrar nos jornais reuniões dele em Juiz de Fora, reuniões dele em várias partes do Brasil, no sentido de criar esse ativismo abolicionista. Então, você tinha aí, no século XIX, você tinha uma rede, né, de intelectuais e de ativistas negros, né, que foram os verdadeiros responsáveis pela abolição desse país. E que foram apagados, né, Joel? Apagados. A gente não fala muito em foram silenciados. Agora, o mais curioso de tudo isso é o seguinte, é que, além desse silenciamento dessas figuras fundamentais, né, teve um recontar da história, uma reconstrução da história a partir dos vencedores, né, para tentar segurar no imaginário da maioria da nação essa ideia da eterna subalternidade da população negra. Então, o silenciamento, né, é um dos elementos que o silenciamento em relação ao protagonismo negro, posso falar desse protagonismo depois, no século XX, enfim, tanto não só nas lutas políticas, quanto no ativismo cultural, na construção cultural, quanto em várias áreas, né? Mas você tem outra coisa que no Brasil eu acho que é muito curiosa, e isso a série também quer trabalhar, buscou trabalhar, né? Eu diria que é a originalidade da institucionalização do racismo no Brasil, que sempre existiu e continua existindo, sem lançar mão de uma legislação especificamente racial. O Joel, isso aí eu pensei ao longo, enquanto eu assisti o filme, porque você vê que nos Estados Unidos, por exemplo, o racismo era institucional, né? Era proibido isso, proibido aquilo, era proibido por lei, era institucional e se lutava contra isso. No Brasil, todo o racismo sempre tentou ser disfarçado, encoberto, e, inclusive, não era lei, embora fosse praticado. Então, a diferença, eu achei muito interessante que mostra, o filme mostra, a série mostra isso, até o momento em que a lei tornou crime a escravidão, né, na Constituição. Mas, até então, você não tinha, como você tinha nos Estados Unidos, na África do Sul também, a segregação institucional. E o Brasil sempre foi, e por isso que muita gente, no passado, sempre diz, o Brasil não tem racismo porque nunca foi institucional, mas sempre houve, sempre houve, sempre... Foi institucional, e sempre foi institucional, esse aqui é o pior. É porque o Brasil não criou a lei de Jim Crow, como os Estados Unidos, não criou o apartheid, como os Estados Unidos e a África do Sul, mas logo após a abolição, o Brasil cria a lei da vadiagem. Isso. Para punir os negros. Atualmente, dando um salto agora, o Brasil não criou a pena de morte para pessoas negras, mas criou o auto de resistência, que está matando milhares de jovens negros na periferia hoje. E ela é absolutamente aceita por todo mundo. Então, a pena de morte e a exterminação negra, no momento atual, né, ela nem é discutida, porque ela, digamos, ela é maquiada numa ideia de auto de resistência, né? É assim que funciona o racismo no Brasil. É assim que funciona no Brasil, sempre encoberto, sempre disfarçado e sempre com esse discurso que agora está sendo recentemente desmascarado, esse discurso do não racismo institucional, e, né,
Muito interessante. Mas, continuando aqui um pouquinho, eu queria lembrar também dessas duas historiadoras que falam na primeira parte, no primeiro episódio, que é Ana Flávia Magalhães Pinto e a Hebe Matos, que elas também trabalharam no roteiro. E elas Sim, trazem informações... Super consultoras, me ajudou no roteiro. E trazem informações, porque elas são entrevistadas também, muito interessantes, como tem uma coisa que a Ana Flávia diz que na altura da independência, se eu não me engano, o Brasil tinha a maior população negra liberta da América. E a Hebe também... e ela também comenta isso, que imediatamente... Isso ao longo tem muitas informações sobre isso, que o negro liberto não tinha automaticamente a cidadania brasileira. E isso foi uma das dificuldades que transformou a sociedade brasileira no que ela é hoje, né? Mais do que isso. Essa informação é muito interessante. Nem eu tinha muita consciência disso antes de começar a trabalhar com a Ana Flávia e com a Hebe, né? Um terço da população negra brasileira no século XIX era livre, eram os chamados homens de cor. Exato. E entre esse terço tinha grandes comerciantes, tinham figuras ilustres, né? A exemplo do pai dos irmãos Rebouças, que foi um deputado, que foi uma figura importante na República, né? A série conta uma história que, enfim, que eu acho que não vai atrapalhar. Tem muita informação na série, por mais que... Não atrapalha. Inclusive, eu recomendo que as pessoas vejam mais de uma vez, porque é tanta informação para a gente absorver. Mesmo que você fale e conte tudo, é bom ver e rever, porque é história que a gente não conhece toda, né? Então, o deputado Antônio Rebouças, que era esse homem proeminente na Bahia, esse homem que fez tudo para dar melhor educação aos seus filhos, quer dizer, o André Rebouças e o irmão, eles não foram o que foram assim do nada, não era apenas porque eles eram figuras geniais, é porque eles tiveram excelente formação, eles estudaram na França, eles estudaram nos Estados Unidos, né? Eles dominavam línguas estrangeiras, e no período que eles estudaram na França, eles tiveram a oportunidade de acompanhar grandes obras de engenharia, né? Então, por isso que o André Rebouças foi quem foi, se tornou o que tornou, né? Esse homem, ele, quando veio a primeira vez no Rio de Janeiro, né, ele viajou de navio e também viajou de estradas, em estradas. Ele, para não correr o risco de ser reescravizado, olha só, para não correr o risco de ser reescravizado, ele viajou com um amigo dele branco, que era uma figura proeminente também, porque toda vez que ele era parado por uma polícia para ser... Porque o policial, sabe, naquele período, podia pegar um homem de cor que era livre, que era um homem proeminente, né, e dizer, não, você está mentindo, e reescravizá-lo, né? Então, você sai da sua terra, você sai do seu ambiente de reconhecimento social, sai da Bahia, vai passar por Minas Gerais, ou passar pelo Espírito Santo, né, e os caras reescravizam ele, quem vai saber, né? Então, ele, para se proteger, numa visita ao imperador e numa vinda ao Rio de Janeiro, né, ele vem com um amigo proeminente, toda hora que ele era parado, o cara fala, não, o deputado André Rebouças eu conheço, etc, etc, etc. Então, esse um terço de homens negros livres viviam em constante ameaça à sua condição de liberdade, de direito de liberdade. Mas era mais do que isso, né? Porque também você tinha leis específicas que impediam que essas pessoas chegassem ao topo. Isso. Chegassem ao topo das carreiras, da carreira pública, sabe? Que se tornassem juízes, que se tornassem bispos, que se tornassem... Enfim, então o Brasil sempre criou esses subterfúgios para manter
um regime um racismo institucional. O Joel, e o que eram, explica aqui para todo mundo, o que eram as pessoas negras livres de cor? Esse conceito, o que era isso? Era porque, naquele período, as pessoas negras livres, né, você tinha, na sociedade, você tinha o escravo e você tinha os homens de cor. Homens no sentido antigo, genérico. Né, genérico. Os homens de cor eram as pessoas negras em condições de semi-liberdade. Essa que é a diferença. Mas aí fala assim, os livres de cor eram considerados, por exemplo, negros libertos, que aí, inclusive, compravam escravos, não é isso? Só uma questão, Regina. E quando nós estamos falando de negros libertos, nós não estamos falando de negros libertos de primeira geração. Não é. Então, tinha pessoas que nasciam de famílias e continuavam sendo negros libertos. Né? Uhum. Eles estavam na condição de negro, então, portanto, eram negros libertos. Agora, pois é. O que eu entendi que esse conceito de livres de cor, que eram pessoas que já eram semi-libertos ou libertos, mas que precisavam parecer, ou pelo vestuário, ou pelos modos, precisavam se parecer com os brancos para não serem confundidos e para não serem reescravizados. Isso que você estava explicando aí. Então, inclusive, alguns até possuíam escravos, escravizados, para mostrar que eram de outra categoria. Quer dizer, uma coisa complicada, porque o medo de você ser reescravizado era muito grande, né? Você tem, na sociedade brasileira no século XIX, mas não só no século XIX, no século XX você vai ver a continuidade disso, né? Uma série de cuidados daquelas pessoas que saíam da condição de escravizado, né? De demonstrar que não era mais escravizado. Uhum. Então, por exemplo, usar um calçado. Né? Uma marca da escravidão era não ter calçado. Então, à medida que do momento que a pessoa conquistava a sua alforria, o primeiro cuidado dele é de passar a andar calçado para demonstrar que ele não era mais escravo. Aquelas famílias negras que ascendiam e que passavam a ter poder, e muitos ascenderam, principalmente através do comércio. Se vocês olhar, inclusive, Salvador, né, você vai ver que o comércio de rua, mas no Rio de Janeiro também, mas parece que Salvador, inclusive, esses dados são até maiores, o comércio de rua era feito por pessoas negras. Muitas dessas pessoas que faziam o comércio de rua, inicialmente como escravo que trabalhava na rua fazendo comércio, e depois essas pessoas conquistavam a sua alforria, eram muito habilidosas no comércio e se enriqueciam, e passavam a ter uma casa, digamos, uma casa de senhorial, etc, etc. Era de reproduzir o mesmo padrão de vida, o mesmo estilo de vida das elites, né? E ter escravos naquele período era uma demonstração de que você era de uma classe superior. Né? Então, era uma tentativa de escapar do estigma, né, de escravizado. Agora, uma coisa interessante que eu vi, acho que foi no segundo episódio, que alguém fala, eu não me lembro o nome do pesquisador, que fala, na verdade é uma pesquisadora, e ela explica como a escravidão não conseguiu anular a humanidade dos escravizados. Aí ela fala nas festas, no batuque, e como que isso mantinha, apesar de todo o sofrimento, mantinha a humanidade dessas pessoas. Desculpa, você é um comentário ou uma pergunta? Não, é uma pergunta para você comentar, se quiser. Mas eu achei muito interessante ela falar sobre essa questão,
E aí também, voltando um pouquinho ao que você estava falando né, da coisa disfarçada, eu lembrei de uma história também de um negro escravizado, não, liberto, na verdade, que chega a um hospital para se tratar, e aí descobre que tem a ala dos brancos e a ala dos negros. Quer dizer, tudo isso não é dito na nossa história. Isso, quando você ouve isso, não, isso é coisa do apartheid sul-africano, dos americanos daquela época, antes da Guerra de Secessão. Então, sempre houve esses artifícios. Da mesma forma que, em algum momento também, num desses 2 episódios, se fala de como era feita a legalização da vinda dos africanos, para disfarçar, no momento em que a Inglaterra já pressionava pela abolição, né, até por fatores econômicos, a gente sabe, mas tinha sempre uma maneira de disfarçar, de dizer que não, eles foram à África buscar produtos comerciais. Então, e a gente vendo na história brasileira, essa é uma característica brasileira, essa coisa do jeitinho, de esconder um pouquinho aqui, esconder um pouquinho ali, e fingir que nada disso está acontecendo. Mas, bom, eu tinha feito aquele comentário e queria fazer uma pergunta agora. Porque a gente vê, e você mostra na série, esses intelectuais negros que foram apagados da história, até como Machado de Assis foi branqueado, né? Mas a gente vê que tinha uma presença e um protagonismo em alguns momentos da história. Você acha que essa questão do racismo estrutural, que ela já teve momentos em que havia um maior protagonismo do que hoje, esse protagonismo ia e voltava, dependendo de o quanto ele era reprimido, porque a gente, olhando para trás e olhando nos livros de histórias, parece que não havia um movimento pela abolição, exatamente como você falou, que era uma dádiva da princesa Isabel. Então, me parece que, naquele momento, existia um movimento forte, que depois foi apagado. Eu não sei se isso é uma montanha-russa que, às vezes, é permitido, às vezes fura esse bloqueio, esse movimento, e, às vezes, ele é mais reprimido. Como é que você vê isso na história? Isso é muito interessante. À medida que estava falando, foi surgindo algumas coisas que eu achei, que eu considero importante de falar. Eu primeiro quero fazer uma sugestão para quem tem em São Paulo. O Instituto Cultural Itaú está fazendo uma ocupação Machado de Assis, que inaugurou agora no último sábado. Eu estive lá e fiquei muito impressionado com uma dos textos de Machado de Assis sobre a abolição, sobre o pessimismo dele, sobre a forma que se deu a abolição. Então, assim, para muita gente parece que nós estamos falando estamos só pelo fato de Machado de Assis ser filho de uma mulher negra, então nós estamos puxando sardinha para colocá-lo ele na condição de negro, né? Mas é muito interessante ler esses textos políticos do Machado de Assis. Aliás, aquela grande foto que está no final da série, que é a comemoração da abolição. As 2 fotos. Né? Primeiro, quando a Lei Áurea... Aquelas multidões que você está falando aqui. Aquelas multidões no Rio de Janeiro. É incrível. Incrível, incrível. E aí, na série, eu tentei de mostrar os detalhes dessa foto, para mostrar como estava cheio de pessoas negras que mostravam condições de classe média, pessoas negras super simples. Quer dizer, foi incrível. Aquela foto é magnífica, quando você vê os detalhes. Tem um detalhe ali que me escapou de mostrar, que é a presença de Machado de Assis
naquela comemoração. Ah, e se é? você ver a foto em detalhe, você vai ver Machado de Assis lá, também presente. Né? Bem, eu estou contando essa história para comentar a foto e para poder divulgar essa ocupação criada pelo Instituto Cultural, que eu acho que é magnífica, que merece ser visita. Bem, mas a sua questão é a seguinte, dos altos e baixos, é isso mesmo, Regina, sabe? A história brasileira é cheia de altos e baixos em termos de protagonismo negro. Então, você teve um enorme protagonismo negro ali no período da abolição. Né? Depois, nos anos 30, você vai ter um enorme protagonismo negro quando os negros brasileiros vão criar um partido negro com cerca de 80 mil adesões, né? Pelo país inteiro. A Frente Negra Brasileira criou um partido negro, foi o segundo partido negro criado nas Américas. Então, o primeiro partido negro não são os Panteras Negras nos Estados Unidos. Aliás, os Panteras Negras e a militância negra norte-americana tinham consciência e já tinham, nos seus jornais, já tinham falado da Frente Negra no Brasil. O primeiro partido negro que foi criado no Brasil foi em Cuba, em cerca de 1910. O segundo partido, a Frente Negra no Brasil, nos anos 30. Os anos 50, com o Teatro Experimental do Negro, é um período de muito protagonismo negro no Brasil, especialmente na área cultural. O TEM não foi um grupo teatral à margem, underground. Não, o TEM, quando encenou Orfeu Negro no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, né, eles encenaram a peça criada e escrita pelo Vinícius de Moraes, com cenografia do Oscar Niemeyer, com música do Tom Jobim. A Ruth de Souza e a Léia Garcia, nos anos 50, foram as primeiras atrizes brasileiras que disputaram grandes prêmios nos festivais de cinema internacionais mais reconhecidos. A Ruth no Festival de Veneza com Sim a Moça, e a Léia com Orfeu Negro em Cannes, que, aliás, é um filme que também vai ganhar o Oscar de melhor filme estrangeiro, além de ter ganhado o Festival de Cannes. E a Léia disputando com as grandes intérpretes do mundo naquele momento, daquela cinematografia mais poderosa. A influência de Orfeu Negro e desse filme é tão grande que vai provocar o nascimento do Obama. Obama vai dizer no seu Exatamente. que Boa lembrança. Que a mãe, depois de assistir Orfeu Negro, fica encantada com a beleza daquele filme, com a beleza negra. Ela, na sequência, conhece o pai do Obama e se encanta pelo pai do Obama. Ou seja, nós temos de considerar que o filme Orfeu Negro despertou uma sensibilidade diferente, né? Em uma mulher, uma jovem branca vindo do interior dos Estados Unidos, né? Enfim, então, os anos 50 foi um período de muito protagonismo negro. Você tem um intelectual negro que foi silenciado, que foi o Guerreiro Ramos, né? Um cara que foi um dos criadores do ISEB, uma grande publicação naquele período, um forte atuante, era o braço intelectual do Abdias Negro no Teatro Experimental do Negro, o cara que trouxe o psicodrama para o Teatro Experimental do Negro e para o Rio de Janeiro naquele período, né? Então, os anos 50 também é um período de muito protagonismo, né? Eu acho que esse protagonismo negro vai voltar aos poucos a ser alimentado a partir da criação do MNU no final dos anos 70. Vai ter uma presença discreta, mas poderosa na Constituinte de 88, né? Passando a lei, passando o embrião da lei de cotas, passando o direito à terra quilombolas, no 88, que é hoje, tá, aquilo que aquele grupo lá da Bené, também com participação do Abdias do Nascimento, da Lélia, com um extremo ativista da Lélia Gonzalez, né, da
enfim, todo um grupo de intelectuais negros daquele período que vai dar o contexto desse enorme ativismo que a gente vive nesse momento, que é inegável a presença negra nesse momento da história brasileira. Isso, você falou aí em Orfeu Negro, quer dizer, de mostrar a beleza, né, que até cativou a mãe do Obama, e eu lembro também de uma coisa que também está na sua série, que é o Macunaíma, que aí é o contrário, é uma sátira uma síntese, né, do esforço de branqueamento, né, escrito pelo Mário de Andrade. Mas aí eu queria te fazer uma última pergunta, a gente está chegando aqui no final. Você mencionou várias coisas, e outra coisa que eu queria mencionar também, essa nova bancada negra no parlamento, que é uma novidade também, né? E é um avanço. Mas como é que você considera, nesses minutos que a gente ainda tem aqui, eu sei que é pouco tempo, atualmente, em que pé que a gente está? Eu acho que muita coisa mudou depois daquele grande movimento nos Estados Unidos, depois da morte do George Floyd, acho que muita coisa no Brasil também mudou. Como é que você acha que a gente está nesse momento, em relação ao movimento negro, em relação à não ofuscação do protagonismo negro? Olha, eu acho que, primeiro, né, nós temos de reconhecer que o movimento negro brasileiro é extremamente vitorioso, né? Especialmente nessas duas conquistas. O momento em que se conquistou o direito, né, com cotas, né, de assegurar a entrada dos jovens negros vindos oriundos da escola pública para a Universidade Brasileira. A Universidade Brasileira começou a ser, a Universidade Pública Brasileira começou efetivamente a ser popular, e a ser pública, de não atender só os filhos da elite, só os filhos da classe média. E eu acho que, especialmente, a conquista de cotas, ela trouxe, enfim, eu não tenho os números aqui, mas eu sei que são mais de 400 mil jovens negros que passaram pela Universidade Brasileira. Que estão hoje disputando o mercado de trabalho, que estão atuando em vários segmentos da sociedade brasileira. Então, hoje, finalmente, o debate racial na sociedade brasileira não é um debate, é diferente do contexto da minha juventude. A gente era uns gatos pingados, sabe? Tentando debater a questão racial e parecendo que a questão racial no Brasil fosse uma questão dos negros e não da sociedade como um todo. Então, finalmente, eu acho que essa é a grande conquista, finalmente o país toma consciência, né, do quanto que enfrentar o racismo é uma condição fundamental para a cidadania, para quebrar a profunda desigualdade econômica entre os brasileiros brancos e não brancos e por aí afora. Então, acho que essa questão, que é a questão fundamental para mim, é de dar visibilidade a isso, dar visibilidade a essa importância. Agora, se você for olhar ainda no Congresso, a participação de deputados negros ainda é pequena, em vários segmentos ainda é pequena, né? Mas seguramente é muito maior do que era nos anos 70 e nos anos 80. Exatamente, e tudo isso também para avançar no progresso do país, né? E o país conseguir se desenvolver como uma sociedade moderna e avançada e com igualdade racial e social, né? Joel, te agradeço muitíssimo de você vir participar aqui. Te parabenizo pela tua série, é uma série importante. Recomendo a todos aqui que assistam. Depois que o canal Curta, se as pessoas entrarem aqui no portal do Curta, vão ver todos os horários, né? Vão ver os horários e também se entrar na minha página, nas informações, também vão ver isso. O Curta permite uma semana de acesso gratuito. Se as pessoas entrarem mais no quinto episódio, vão ter acesso aos 5 episódios gratuitamente para poder ver. E eu, Regina, assim, o meu desejo é que essa série possa ser um instrumento nas universidades e nas escolas, como uma releitura, sabe,
mais equilibrada sobre a história brasileira. Exatamente. Essa série é uma aula de história do Brasil equilibrada, né? E não só com uma versão. Joel, muito obrigada por você ter vindo aqui, foi uma honra ter você aqui. Espero que você volte a hora que você quiser. Os canais aqui estão abertos para você vir. Quero voltar. Na hora que eu lançar um próximo filme, eu quero estar aqui de novo. Não precisa nem lançar um próximo, pode voltar para a gente conversar sobre o Brasil, sobre o movimento negro, sobre tudo que você quiser, tá bom? Tá bom. Obrigado, muito obrigada a todos aqui. Para Deus e para as suas espectadores. Tá? Isso.